profissional. É uma dica sobre direito civil. Você que não sabe o que é o direito civil, ele é aquele que rege o direito privado, as relações entre os indivíduos. É diferente do direito público, que rege normalmente as relações entre o indivíduo e o Estado. Hoje eu estarei trazendo uma decisão bem recente do nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A sua terceira turma, tendo como ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva, decidiu que não cabe penhora nos valores da conta pessoal do cônjuge da devedora ou do devedor, quando simplesmente o juiz determina essa penhora baseando-se no regime de bens. Por exemplo, no caso concreto, comunhão parcial de bens. É o regime mais comum de todos. Inclusive, é importante que todos saibam, desde a entrada em vigor do nosso Código Civil de 2002, né, o mais anterior a este era o de 1916, ou seja, você percebe que é bem antigo, né, é quase um século de diferença. Desde que o Código de 2002 entrou em vigor, todas as pessoas que se casam, o regime padrão considerado é o da comunhão parcial de bens. Por que é interessante entender isso? Porque, por exemplo, e também é uma dúvida que eu sei que muitos têm em relação a imóveis. Quando alguém tem um imóvel e se casa, esse imóvel é anterior ao casamento, esse imóvel foi doado ou foi herdado de alguém, de um parente, então esse imóvel ele não se comunica, ou seja, se houver um posterior divórcio, não haverá aí ameação, ou seja, 50% do imóvel para um e 50% para outro. Não há. A menos que sejam feitas benfeitorias e serão levantadas as benfeitorias, claramente, ou seja, reformas e tudo mais será indenizado. Porém, o imóvel mesmo é daquela pessoa que herdou, não se comunicam. Assim como também as dívidas, né? Dívidas anteriores ao casamento não se comunicariam em tese com o parceiro, com o cônjuge. O interessante é que quando o imóvel ele é comprado por um dos cônjuges, ainda que seja com o dinheiro de um só, mas durante a constância do regime de comunhão parcial de bens, nesse caso considera-se que o imóvel ele é dos dois. Nesse caso, então, num possível futuro divórcio, ameação de 50% para cada um. Por que é importante falar sobre isso? Porque no caso concreto, houve aí uma ação de cobrança de dívida contra alguém, contra uma devedora, e depois percebeu-se que de fato ela era devedora, né? Porque alguém pleiteou na justiça o seu direito a receber um crédito decorrente de uma dívida. E o juiz determinou que fosse paga essa dívida porque entendeu que a dívida existia de fato. A decisão do juiz de primeiro grau, ou seja, o juiz do município, foi no sentido de atender o pedido em uma ação de cobrança de dívida contra essa devedora, só que percebeu-se numa futura execução, ao se tentar fazer a penhora dos bens daquela devedora, se percebeu que ela não tinha bem nenhum no seu nome, né? Aí o juiz determinou o quê? A penhora de valores, ou seja, de dinheiro, na conta pessoal do cônjuge da devedora, simplesmente porque são casados no regime de comunhão parcial de bens, o regime mais comum. Nesse caso, o STJ entendeu que não é suficiente para poder atingir os valores da conta pessoal do cônjuge. Apenas seria possível se a dívida tivesse girado em torno de despesas em prol da família, ou seja, foi o dinheiro gasto com casamento, com viagem, mas em prol da família, né? Então, dívidas de cunho individual da devedora não vão se comunicar ao seu cônjuge. Assim, não é possível atingir, ou seja, penhorar o dinheiro, os valores que está ali na conta pessoal do cônjuge da devedora, simplesmente porque o regime é da comunhão parcial de bens. Este foi o vídeo de hoje, a dica de hoje, e eu espero que você tenha entendido bem. Não entendeu? Deixa aqui a sua dúvida, aqui embaixo. Pode escrever, pode entrar em contato comigo pelo chat, né, pelo direct, e nós vamos conversar sobre esse assunto e você vai compreender muito melhor.
Então, espero que você tenha compreendido bem e até a próxima dica.